Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Olá você, amigo telespectador. Sempre muito bom recebê-lo mais uma semana com o nosso Família Verzola Recebe. E mais uma vez nossa equipe está no consultório da médica acupunturista doutora Wang Weiling. Na oportunidade, ela vai tirar a dúvida dos nossos telespectadores que enviaram as perguntas através do nosso Facebook, Família Verzola, e também através do nosso site. Então vocês vão poder curtir a partir de agora diversas perguntas aqui e a doutora Wei dando diversas respostas para a gente. Não é mesmo, doutora Wei? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Partindo para a nossa próxima pergunta, que vem do nosso telespectador, o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio diz o seguinte, doutora Wei. Ele disse que sofre de apneia do sono. Inclusive, por várias vezes, minha esposa chega a me acordar durante a noite, porque parece que não estou respirando. Ainda não procurei nenhum tipo de tratamento. Estou procurando primeiro saber se a acupuntura pode me ajudar. Não, essa é uma opção muito boa, tá? A acupuntura para apneia, tá? Quando o paciente faz, ele normalmente não precisa usar aqueles aparelhos. Só te interrompendo um pouquinho, doutora, o que é a apneia do sono? Só pra gente eles fazem, né? O paciente está dormindo e de repente ele para de respirar, fica um tempo, aí depois ele volta. Normalmente está relacionado com um paciente que está com excesso de peso, né? Certo. Mas quando a gente faz acupuntura, há um reequilíbrio da energia, o paciente começa a respirar melhor, entendeu? E essas crises de apneia passam a não existir depois que o paciente faz o tratamento com acupuntura. Então, muitos pacientes deixam de usar aqueles aparelhos para respirar, né? Que muitas vezes parece que a gente está dormindo junto com ET, né? Mas assim, é muito interessante. O resultado é muito bom para paciente que ronca também. É muito interessante. Já salvou muitos casamentos também. Olha só, hein? Porque muitas vezes um ronca muito e o outro não aguenta, né? E aí eles vêm fazer acupuntura e às vezes melhora tanto que aí o casal para de brigar por causa disso. Olha aí, uma dica importante até da doutora Wei, você que também tem problemas com o ronco, né? A acupuntura então pode estar ajudando você, sua família a livrar de um problema aí, né, doutora Wei? É verdade. Então, tudo isso você pode procurar a doutora Wei aqui no consultório dela na Rua Melo Alves, procurar o tratamento ideal que ela vai estar indicando para vocês. Então aqui a gente está tirando uma dúvida parcial assim que vocês estão enviando para a gente, mas é muito importante que a consulta seja feita pessoalmente aqui no consultório da doutora Wei para tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. A Faculdade de Direito de Franca é uma autarquia municipal de ensino superior fundada em 1958 e é referência no ensino jurídico. Sua qualidade é fruto da dedicação de professores, servidores e alunos. A FDF integra mais de 30 municípios e recebe alunos para a graduação e para a pós-graduação. A instituição sempre obteve ótimos resultados de aprovação no exame da ordem, sendo agraciada com a OAB, recomenda em todas as suas edições. Faculdade de Direito de Franca há 60 anos formando grandes profissionais do direito. Apoio Careta Advogados, Rua General Osório 2289, 37230644. Dr. Sérgio Henrique de Paula Tasso, médico dermatologista, Marechal Deodoro 2540.
Jagmar, a força do aço, tem atendimento técnico diferenciado, entrega no ponto e uma diversidade de materiais em aço, metais, alumínio e nitanil. Tem serviço de corte, dobra e oxcorte do material do tamanho que o cliente desejar. Atende Franca e região e fornece também varejo de peças. E ainda mais, Jagmar Esquadrias de Alumínio te proporciona o que há de melhor no ramo de construção civil, fornecendo esquadrias de alumínio como portas, portões, janelas, venezianas e caixilhos e com grande diferencial. Tudo sob medida. Jagmar, a força do aço. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a médica acupunturista, doutora Wang Weiling. Doutor Wei, nossa próxima pergunta vem da Nereida. A Nereida diz o seguinte: diz que seu filho, quando fica muito estressado, problemas no trabalho, problemas com a namorada e tudo mais, aparecem alguns abscessos cutâneos na pele. Sempre que ele tem esse estresse, aparecem esses abscessos cutâneos. Ela quer saber se isso se é relacionado mesmo com o estresse e se a acupuntura pode estar ajudando. Então, Nereida, esse tema foi um tema de... Eu já tenho um trabalho publicado sobre isso, tá na internet, tá? É a mesma coisa, o trabalho que tem na internet é como tratar furúnculo de repetição sem usar antibióticos, tá? E o quadro dele, esses abscessos, alguma coisa, pode ser um quadro semelhante ao furúnculo. Na medicina chinesa, isso é um desequilíbrio da energia também. No caso dele, ele tem que ver vários fatores. Ele provavelmente é uma pessoa que está muito desgastada energeticamente e deve estar comendo errado, associada a crises de raiva e estresse, tal. E isso vai gerar um desequilíbrio interno, favorecendo a formação do que a gente chama de calor interno, favorecendo a formação desses quadros de vermelhidão na pele, formação de até pústula, vamos dizer, ou abscessos, né? E que o tratamento é muito interessante quando a gente faz um tratamento reorientando a alimentação e a gente reequilibra a energia fazendo acupuntura, tá? E aí a gente vai ter que ver profundamente como está o desgaste energético dele, fazendo outros tipos de avaliações mais profundas. Tá? Mas é multifatorial, está relacionado com a emoção, mas a emoção também está relacionada com outros equilíbrios energéticos que a gente tem que controlar. Maravilha, Nereida, doutor Wei respondeu sua pergunta, agora traga seu filho, né, para passar por uma consulta para ser melhor avaliado, está resolvendo esse problema. Nossa próxima pergunta vem da telespectadora Célia Passos. Ela diz, doutor Wei, que sofre de bruxismo. Muitas vezes isso incomoda ela na frente das pessoas, porque muitas vezes perde até o controle. Primeiramente, eu gostaria de saber, né, se a acupuntura pode ajudá-la e também se a senhora explicar o que é o bruxismo, né, na verdade. Não, o bruxismo é quando a pessoa fica rangendo os dentes, né, na área de... Fica aquela rangeção. E às vezes tem pessoas que têm uma tensão no dia a dia, né, que fica apertando os dentes, né, e fica desgastando os dentes, né. Então, isso na medicina chinesa tem a ver com o desequilíbrio da energia da vesícula biliar. A energia da vesícula tem relação muito com a emoção raiva. Então, muitas vezes a gente tem que controlar o desequilíbrio dessa energia através da acupuntura. Funciona muito bem, os pacientes melhoram rapidamente, tá? Mas tem que ter uma alteração toda da dieta também, que vai desequilibrar esses meridianos que estão envolvidos. Mas o tratamento é excelente, tá? Muitos pacientes melhoram sem ter que ficar fazendo aquele uso de aparelho, mudando, às vezes tem que arrancar dente, colocar aparelho, não tem nada disso. A gente faz os pontos, reequilibra a energia e aí o paciente melhora. Próxima telespectadora, a pergunta vem da Maria Paula. Inclusive, eu até gostaria que você explicasse melhor sobre essa pergunta, doutor Wei, que ficou um pouquinho de um ponto de interrogação. A Maria Paula disse que sofre com um problema chamado dismenorreia. Dismenorreia sempre quando vai menstruar. Sofro muito com esse problema sempre que vou menstruar. Então, mais uma vez, assim, como eu desconheço essa doença, confesso para vocês. Não, a dismenorreia é quando ela sente muita dor para menstruar.
tá? Então ela tem muita cólica, passa mal e fica acamada, não consegue trabalhar, porque fica muito dolorido mesmo, quem tem cólica sabe. Então, assim, na medicina chinesa, toda a explicação que eu tô dando é de acordo com os ensinamentos da medicina chinesa, porque a explicação normal da medicina atual, vocês já sabem, tá? Normalmente, o tratamento, eles fazem com hormônio e não sei o que, um monte de coisa. Mas eu vou explicar a ponto de vista da medicina oriental, que é um pouco diferente, tá? Porque a cólica menstrual, eles falam na medicina chinesa, é causada por retenção de friagem no útero. São pessoas que normalmente, desde crianças, são acostumadas a sentar no chão frio, a tomar coisa gelada, comer muita coisa crua, a ficar no vento, entendeu? Então, desde criança, são aquelas bailarinas que ficam fazendo exercício no chão frio e pegando friagem de baixo para cima, tá? Então, isso dá ou ficar andando com o pé no chão frio. Então, em casa é muito comum no Ocidente as pessoas ficarem andando no chão frio. Isso pega a friagem, tá? E a friagem se instala no útero, causando a cólica menstrual. Então, e outra coisa, as meninas costumam lavar o cabelo, ficar com o cabelo molhado. Isso leva a friagem de cima para baixo, a friagem instala no útero. Então, para que você não tenha essas cólicas menstruais, você tem que evitar tudo isso, evitar de ficar sentando no chão, ficar andando com o pé no chão frio, logo que você lava o cabelo, você tem que secar logo o cabelo, entendeu? Evitar de tomar coisa gelada, coisa crua, essas coisas, entendeu? E, logicamente, fazer acupuntura é excelente, o tratamento é muito rápido. E muitas vezes o paciente que tem cólica menstrual não fala para mim que tem, mas com o tratamento que a gente acaba fazendo, que geralmente a gente trata a raiz do problema, a cólica normalmente melhora sem eu saber que a paciente tem cólica, entendeu? Muito bom. Maria Paula, pergunta respondida. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Apoio Buffet de Lemos, o mais completo para atendimento de festas em geral, Franca e toda a região. Antônio Dorigan, 520. Grupo Habitat, a sua garantia imobiliária. Antônio Barbosa Filho, 100. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Já entrando com a próxima pergunta do nosso telespectador Paulo Santos. Paulo Santos diz que a sua sogra, doutor Wei, está passando por uma doença muito triste, que é esquizofrenia. E todos na casa estão sofrendo muito com o problema.
Será que pela acupuntura ajuda alguma coisa? Então, Paula, esquizofrenia, todas as doenças na medicina chinesa são por desequilíbrio energético, inclusive a esquizofrenia, tá? Na verdade, eu aqui na clínica, eu não costumo taxar o paciente se é ansioso, se tem síndrome do pânico, se tem depressão, se é esquizofrênico, se é Alzheimer. Eu não taxo, porque isso, a situação que o paciente se encontra normalmente é uma situação de um desequilíbrio energético, tá? Então, a gente reequilibrando o paciente, ele já sai daquele quadro, ele já não tem mais aquele quadro, eu não fico taxando. Porque quando a gente fala, aquele paciente é esquizofrênico, ou aquele paciente é autista, ou aquele paciente tem uma hiperatividade, ele fica taxado pro resto da vida. Nenhuma escola vai querer aquela criança mais, entendeu? Então, eu não costumo falar o diagnóstico, porque normalmente a gente reequilibrando o processo, o paciente sai. Então, ele já não é mais aquilo. E o que a esquizofrenia causa na pessoa, doutor Wei? A pessoa é uma pessoa que tem, por exemplo, começa a ouvir vozes, começa a ver coisa. Então, tem muita coisa que é, às vezes, taxada de esquizofrênico, mas que às vezes acaba sendo internado no hospital psiquiátrico, mas às vezes tem muita coisa envolvida nisso, né? Às vezes são espirituais também, né? Tudo isso a gente tem que ser avaliado. Só que a esquizofrenia na medicina chinesa é causada por um desequilíbrio na energia do coração, tá? Então, a gente reequilibrando essa energia, o paciente vai melhorando. E os próprios medicamentos, às vezes, que eles vão tomando, eles acabam desequilibrando também. Então, a gente acaba tendo que fazer uma limpeza, um reequilíbrio da energia, o paciente vai equilibrando e vai saindo desse quadro. É bem interessante e rápido, não é demorado, tá? Maravilha! Vamos à próxima pergunta, que vem da nossa telespectadora Andréia. A Andréia disse que está sofrendo de faringite, doutor Wei. Disse que queria fazer o tratamento pela acupuntura e quer saber se realmente a acupuntura pode ajudá-la. Se você está tendo faringite é porque você tirou as suas amígdalas, provavelmente. E você deve ser uma pessoa que toma muita água gelada e fica pegando o vento, tá? Então, primeira coisa, evitar água gelada. Tá? A água gelada é muita fonte de infecção respiratória alta, tipo amidalite, sinusite. E tudo que é gelado e pegar vento e ar-condicionado, você tem que evitar. E na hora de lavar o cabelo, tem que deixar o cabelo seco. Não pode deixar o cabelo molhado, porque senão sempre você vai ter infecção de garganta. Tá? E aí tem como a gente, lógico, com essas orientações, a gente faz a acupuntura para fortalecer seu sistema imunológico, reequilibrando a energia. Tá? Maravilha! Falei que hoje os telespectadores estão me colocando numa situação complicada. É bem diferente as perguntas. Justamente, viu? Né? Olha essa que vem do nosso telespectador André. O André disse que faz tratamento no dermatologista, mas quer saber se a acupuntura pode ajudar no seu problema. Fibropapiloma, doutor Wei. Bom, eu precisava ver, né? Você está falando um diagnóstico, mas normalmente a gente precisa ver a lesão. Mas assim, normalmente a gente trata tudo. Eu trato tudo com a acupuntura. Com a acupuntura, alteração, reorientação da dieta, tá? E muitas vezes, às vezes, quando tem formação verrucosa, eu tenho que associar a homeopatia também. Porque existem muitos estadios da doença que a gente classifica no paciente de acordo com... E quando começa a formar verruguinha, é sinal de que você está num estadio diferente. A gente tem que usar outros medicamentos para te equilibrar, entendeu? Mas é importante você vir para a gente olhar, ver como que é a lesão, né? E fazer a acupuntura interessante, porque se você está tendo isso, é porque você está num desequilíbrio energético. A gente precisa fortalecer seu sistema imunológico, reequilibrando a energia. Por isso que eu falo que é muito importante, viu, André? Você vir até o consultório da Dr. Wei para que ela possa realmente consultar você pessoalmente. Aqui a gente está tirando uma dúvida superficial aqui do que é o problema, mas é muito importante a todos os nossos telespectadores que enviaram perguntas que venham pessoalmente e façam uma consulta para serem melhor avaliados pela Dr. Wei. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já!
Skol agora é uma família. E família é família. Sabe como é? Família, família, papai, mamãe, titia. Família é família, a família. Família é família, a família. Família, 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 família é. Família Skol. Que família não tem suas pequenas diferenças? Se beber, não dirija. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E já passando para a nossa próxima telespectadora, a Ângela. A Ângela diz que seu filho, de 14 anos, doutor Wei, sofre com problemas de crescimento. Diz que na escola muitas vezes até é alvo de bullying, porque ele é muito baixinho, em comparação com as outras crianças da idade, com os outros adolescentes, né? 14 anos já, outros adolescentes da idade dele. E ela não sabe o que fazer, não sabe se isso é comum, se ainda vai crescer, se tem que procurar um tratamento, se a acupuntura ajuda. Não, ajuda muito, porque o crescimento na medicina chinesa está relacionado com a energia do rim. E na segunda medicina ayurvédica corresponde ao segundo chakra. Mas na medicina chinesa, todos os órgãos internos, eles estão interconectados, eles não trabalham sozinhos, como prega a medicina ocidental, tá? Então, para avaliar por que seu filho não está tendo o crescimento adequado, logicamente, a gente vai ter que ver toda a alimentação dele, para ver, às vezes, ele está comendo coisa que não está favorecendo a absorção dos nutrientes para que ocorra a formação de sangue e distribuição da energia nos órgãos. E também ver quais fatores. Eu tive um paciente aqui que ele não estava crescendo porque ele estava tomando muitos antibióticos, ele teve muitas infecções de garganta e o excesso de medicamento, isso faz decair a energia vital da pessoa, favorecendo a deficiência de energia, inclusive a deficiência do rim, que é responsável pelo crescimento. Então, são vários fatores que influenciam. A gente tem que ver também o fator da energia dos pais que geraram essas crianças. Às vezes, os pais já estavam fracos, gerando uma criança já fraca da energia do rim, levando a esse tipo de sintoma. Então, tudo isso a gente tem que analisar profundamente, não é uma coisa assim, é isso ou aquilo, tá? Cada paciente é um caso e tem que ser analisado individualmente. Muito bom. E o nosso último telespectador de hoje é o José Epaminondas. O José Epaminondas diz que sofre de gota, doutor Wei. Sofro de gota e sinto muitas dores devido a este problema. Tem jeito de ajudar o nosso amigo José Epaminondas? Sim, eu sempre falo que a formação de ácido úrico, na medicina chinesa, na verdade, a gente a formação interna, mas ocorre uma falha na excreção do ácido úrico devido à deficiência da energia do rim, tá? Então, normalmente, eu oriento lá as alimentações, tal, que o paciente faz, mas a gente tem que tratar a deficiência da função do rim de estar excretando esse ácido úrico, né?
E, logicamente, todo o seu quadro de dor, essas coisas melhoram muito fazendo acupuntura. É muito bom e a gente normalmente não usa muitos medicamentos que normalmente são usados, porque os medicamentos também geram um desequilíbrio energético, atacam o fígado, atacam o estômago, ataca também o rim. Então, quanto menos medicamento a gente puder usar, é melhor para vocês. Maravilha! Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a doutora Wang Weiling, muito bem nos recebeu aqui no seu consultório, pôde tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que constantemente nos mandam perguntas para que possamos trazer até a doutora Wei e ela tirar essas dúvidas para nós. Inclusive eu gostaria de salientar que você que está com alguma dúvida, quer tirar algum problema, está com algum problema de saúde, quer tirar alguma dúvida, entre no Facebook da Família Verzola, deixe a sua pergunta. Logo, logo nós voltaremos para a doutora Wei para ela tirar todas as nossas dúvidas sobre os problemas que você, amigo, possa estar enfrentando. Doutora Wang Weiling, mais uma vez, agradeço a sua participação em nosso programa de hoje e sempre parabenizando pelas suas apresentações, pelos congressos e pelo trabalho que você realiza pela nossa comunidade como médica. Eu que agradeço essa oportunidade, sempre estar aqui, a gente está compartilhando com nossos amigos da nossa cidade, região. É muito bom estar aqui e poder estar contribuindo para a saúde geral da nossa população. Obrigada mesmo. E eu também estou esperando cada vez mais, vocês estão ficando cada vez mais diferentes nas perguntas. Eu estou gostando do grau das perguntas, né? Realmente, dessa vez até eu fiquei meio perdido, viu, pessoal? Essas cada vez mais diferentes. Eu adoro responder as suas perguntas, porque aquilo que eu falei, aquilo que você tem de dificuldade, muitas pessoas que estão nos ouvindo também têm o mesmo problema seu. Então a gente está contribuindo para que todo mundo entenda cada vez mais o que está acontecendo no seu corpo. Tá bom? Beijão para todos. Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!